Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida com o professor Antônio. Pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês uma dica rápida sobre o movimento harmônico simples. Esse cara é extremamente importante dentro da física, tá? E a gente precisa entender algumas conexões. Ele está em mais de um lugar, tá? O que a gente vai tratar, como a gente abrevia, tá? MHS. O que vão ser harmônicos simples pra gente? Movimentos oscilatórios. Você pode chamar de movimento de vai e vem, como queira, não tem problema. O que você precisa lembrar? Bom, eles têm algumas grandezas fundamentais. Por quê? Porque se é um movimento de vai e vem, por exemplo, uma mola que está distendendo e voltando, você pode pegar até o próprio exemplo do dia, é algo que vai se repetir sempre. Isso tem um determinado período, isso tem uma determinada frequência, se a gente sabe um encontra o outro, tá? Beleza? E tem uma força restauradora. Cuidado, tá? Embora pareça, não é a mesma equação da lei de Hooke. Constante elástica e deformação. Isso aqui nem sempre será uma força elástica, beleza? E exemplos, já que eu falei primeiro das grandezas fundamentais, esses movimentos oscilatórios de vai e vem podem ser, por exemplo, um movimento circular uniforme. Posso assumir o movimento da Terra em torno do próprio eixo dela como um movimento circular uniforme, beleza? Um pêndulo simples, então eu vou pegar, inclusive é esse que a gente vai usar hoje, tá? Esse cara vai ficar oscilando aqui em torno de um ponto de equilíbrio, ou um sistema, como eu também falei, massa-mola. Eu vou ter compressão e o quê? Expansão de uma determinada mola, beleza? Hoje a gente vai falar nesse primeiro momento para vocês entenderem algumas coisas de um pêndulo simples. Num próximo quadro eu vou mostrar para vocês rapidinho como funciona um sistema massa-mola, beleza? Porque você olha para mim e fala, beleza, professor, movimento oscilatório, pêndulo simples, mas MHS? Como assim? Então dá uma olhada aqui, é o seguinte. Gente, se você pega, você pode chamar isso de um fio de prumo, um fio inextensível, fio ideal, coloca uma massa na ponta e deixa ele aqui, ele vai ficar em uma posição de equilíbrio dentro de um campo gravitacional. Se você tira esse cara da posição de equilíbrio e solta ele e desconsidera o atrito com o ar, claro, a gente está falando de um harmônico simples, esse cara vai ficar oscilando aqui em torno da posição de equilíbrio. Ele quer sempre voltar para a posição de equilíbrio. Só que a hora que ele chega aqui, ele não consegue parar, porque ele tem uma energia armazenada e ele vai. Ele volta tentando fazer a mesma coisa, parar, mas não rola e ele vai lá de novo. Então vai surgir esse movimento oscilatório. Duas coisas importantes aqui pra gente, tá? Primeiro, quando a gente fala de MHS, vão aparecer algumas palavrinhas para vocês, como amplitude ou outros. Então o que eu quero olhar aqui com vocês? Eu quero olhar o seguinte, eu quero olhar primeiro, ó, se você fizer uma projeção horizontal, então imagina que a gente conseguisse ver isso aqui só de baixo ou só de lá e não de lado como a gente está vendo aqui. Então aqui pega o eixo X do plano cartesiano e você vai ver o seguinte, ele assume uma posiçãozinha aqui, ele assume uma outra posição aqui, inclusive aqui vai ser o zero do eixo X, que é a minha posição de equilíbrio, e esse cara assume uma outra posição lá do outro lado. Beleza, vou até apagar esses caras aqui, alguns estão meio tortos aí, não tem problema, vocês já estão acostumados, peço desculpa mais uma vez. E aí é o seguinte, gente, olha só. Eu vou chamar isso aqui de amplitude do movimento. E amplitude tem a ver com ondulatória. Fiquem ligados, vai ter dica rápida de ondulatória daqui a algumas semaninhas. Então é o seguinte, ó, aqui amplitude, aqui eu vou chamar de menos amplitude. Esse tamanho é igual, mas como aqui é o zero, tá? Do plano cartesiano, mas aqui a gente está no eixo X, eu tô brincando. Então é lembrar desses caras aqui. Por que é interessante lembrar mais e menos amplitude, professor? Porque é o seguinte... Quando você solta esse cara, ele desce e vem, ele vai chegar aqui, vai, para antes de voltar. Então o que significa? Que toda vez que a minha massa, o meu corpo, o meu sistema, o pêndulo como um todo, tiver ou na posição da amplitude ou na posição de menos amplitude, eu preciso lembrar que a velocidade dele nos extremos é o quê? A velocidade é zero.
E sempre onde a velocidade é nula, para um harmônico simples, a aceleração vai ser o quê? A aceleração será máxima, tá? Isso vai acontecer aqui também. Aceleração máxima nos extremos, velocidade zero nos extremos. Aqui, na posição de equilíbrio, é o contrário. O que vai acontecer para esse cara? Na posição de equilíbrio, a velocidade será máxima e a aceleração será zero. Então, isso aqui, nessa projeção, é importante a gente saber, beleza? Entendemos esse cara. Segundo ponto que eu vou trazer aqui para vocês, tem a ver com o quê? Não mais com a projeção, mas com a dinâmica desse sistema. Então agora, como vocês já sabem aí, tá, gente? Vou pegar aqui rapidinho, apagar um pouquinho aqui para mim com a mão mesmo, só para a gente desenhar e começar a brincar o quê? E começar a brincar com as forças, tá? Então olha só. Se eu for brincar com dinâmica, leis de Newton, forças e etc, vamos representar as forças que agem nesse cara neste momento aqui, tá? Então o que você vai pensar? Bom, tudo que tem massa tem peso, lembrem-se disso. Peso produto da massa pela gravidade, tá aqui. Por que esse cara não tá caindo? Ele tá girando em torno daquele ponto e dessa posição de equilíbrio. Ele tá preso aqui, tá? Por uma corda. Então aqui tem uma tensão, tração, como queiram chamar, tá? Eu vou deixar até essa letra P aqui embaixo, apagar mais bonitinho para ficar legal para vocês. Tá aqui, ó. Qual é a ideia aqui, galera? Dá uma olhada, é o seguinte. Lembra que a gente pode fazer o quê? Decomposição de vetores dependendo da situação. Esse ângulo vai ser um ângulo muito importante quando a gente falar do pêndulo simples. A gente vai querer falar de ângulos geralmente menores que 10 graus, tá? Por uma questão de simetria e uma série de outras coisas. Importante saber isso, pode cair em teoria. O que acontece? Se você pegar o peso que está aqui e fizer uma decomposição dele, então, ó, vou prolongar a retinha aqui do fio, vou prolongar esse carinha aqui, ó, isso aqui é a retinha que vem do fio, e eu vou dividir o peso em duas componentes. Uma componente vai seguir esse cara aqui, a outra componente estará aqui. Quem vai ser esta componente? Se aquele ângulo é θ, esse cara é θ. Então isso aqui é o quê? P cosseno de θ. Regrinha de decomposição, do abre seno, fecha cosseno. A gente já falou um pouquinho, mas na dúvida a gente vai falar de novo quando a gente for falar de estática. Tá com dúvida na decomposição? Não perca. E aqui vai ficar quem? P vezes o seno do ângulo θ. O que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente está falando de força, no fundo a gente está brincando com um cabo de guerra. Por que então que esse cara não está subindo ou não está descendo? Porque essas duas forças são iguais, tá? Então, em termos dinâmicos, essa tração tem que ser igual ao P cosseno θ. Só que não tem ninguém para ser igual ao P seno θ. Por quê? Porque esse cara aqui é exatamente o quê? Ele vai fazer exatamente o papel da força o quê? Restauradora do sistema. E se não tem ninguém para ser igual a esse cara, eu vou poder igualar ele com quem? Com massa vezes a aceleração desse sistema. E é a aceleração que eu vou ter aqui no meu MHS. Brincando com a matemática aqui, embora a dinâmica seja importante para vocês entenderem, brincando com a matemática tem uma variável que é mais importante. E a gente já falou das grandezas fundamentais, que é o quê? O período. Brinquei com a matemática aqui, eu consigo chegar numa expressão para o pêndulo simples em termos de período como sendo 2π raiz de L sobre G. Então o que eu quero chamar a atenção aqui? O 2π, um número, tá? O L, o comprimento desse cara aqui, tá? O comprimento desse fio, dessa haste ou etc. E G, aceleração da gravidade. Reparem que se eu colocar um corpo aqui de peso 1 newton, 10 newtons, 50 newtons, não interfere no período, tá? Desde que eu tenha essa mesma situação aqui. Então o período é o quê? 2π raiz de L sobre G, não depende da massa. Lembra, a gente considerou essa situação de abertura por uma questão de simetria e outras coisas que não vale a pena falar aqui. Beleza? Falei um pouquinho então do pêndulo simples. Vou desenhar para vocês agora o sistema massa-mola. Vem comigo. Beleza, galera, vamos dar uma olhadinha aqui na continuação? Lembra? A gente falou rapidinho do pêndulo simples,
vou falar para vocês um pouquinho do sistema massa-mola, tá? O que é o sistema massa-mola? Aqui eu coloquei ele na horizontal, mas ele pode aparecer aí na vertical para você, não tem problema nenhum, fechou? O que é importante? Bom, você tem aqui uma mola, tem um comprimento, geralmente vamos chamar de comprimento próprio ou comprimento natural, tá? Que é esse cara aqui. E o que acontece? Em algumas situações, dependendo como você colocou, você pode comprimir ela e soltar ela a partir desse ponto. E ela vai iniciar esse movimento que você chama de vai e vem, e a partir de agora você sabe que esse movimento de vai e vem é um MHS. Essa é a posição de equilíbrio, posição comprimida menos amplitude, posição alongada mais amplitude em termos da projeção no eixo X. Lembre-se sempre disso. O que é importante aqui? Antes de falar do período, o que eu quero mostrar para você é que a força elástica, que é o que a gente considera, e nesse caso de fato é uma força elástica, ela é uma força restauradora. Vou até escrever aqui pra gente, ó. Ela é uma força o quê? Restauradora. E por que é importante lembrar esse nome e lembrar o que ela faz? Porque sempre essa força quer trazer de volta o meu sistema para a posição de equilíbrio. Vai ficar meio torto aqui, mas ó, vou desenhar para vocês o seguinte, a posição de equilíbrio nas duas situações que esse cara não está. Então aqui ele está comprimido. Para voltar para o equilíbrio, vai ter que surgir uma força aqui, ó. E essa força é a força restauradora, que a gente consegue calcular com menos K. Nesse caso, de fato, a constante elástica da mola vezes a posição, vezes o X, que é o quanto ela comprimiu. E aqui, para trazer ele de volta, a força restauradora estará aqui no sentido contrário, tá? Então aqui, ó, força restauradora, que também pode ser calculado. Esse menos, tá, gente, ele tem a ver só com a orientação que a gente coloca aqui, tá? Porque se você for olhar o eixo X está positivo para lá, aqui a força restauradora está no sentido contrário. Então tem uma questão de notação, mas não é tão importante. O interessante é entender que eu sempre quero voltar para a posição de equilíbrio. Outra coisa que é importante aqui no sistema massa-mola, entendendo essa brincadeira. Período do sistema massa-mola, já que período é a grandeza fundamental. Com ela eu encontro frequência e eu posso brincar com força restauradora. Beleza. O período para o sistema massa-mola é 2π, ao invés de L sobre G, é M sobre K. O período desse cara depende dessa massa. Mas o que é importante e interessante a gente observar, nesse caso aqui, o período não depende da amplitude. Ficou até feinho aqui o último E, não tem problema. Professor, como assim não depende da amplitude? Se você tivesse comprimido mais essa mola e feito uma amplitude maior, isso não iria interferir no período, desde que você tivesse deixado a mesma massa e deixado a mesma mola com a mesma constante elástica. Claro, isso mudaria a aceleração do sistema, isso mudaria o valor máximo da velocidade, tá? Mas não depende da amplitude. Você pode colocar essa amplitude tão grande quanto a sua mola suporte e esse período aqui vai depender então só da massa constante elástica. Então aqui a gente teve um pouco a ideia de como funciona um harmônico simples, como funciona um pêndulo, sistema massa-mola. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma dica rápida.